Ô, Gabi, tem vídeo do Chiquini falando sobre essa questão do Felipe Martins, não tem, Gabi? Tem sim, mas eu posso contextualizar. Manda ver, garota. Tá? Vou trazer aqui as informações da Revista Oeste. O nome de Felipe Martins voltou a aparecer no sistema de imigração dos Estados Unidos nesta quarta-feira, dia 16, por meio de um registro que a defesa classifica como fraudulento. Segundo os advogados, o sistema oficial do Customs and Border Protection exibiu novamente uma entrada nos Estados Unidos com dados incorretos, nome grafado de forma errada, número de passaporte cancelado desde 2021 e categoria de visto incompatível. A advogada Ana Bárbara Schaffer, responsável pela atuação nos Estados Unidos, explicou que o passaporte em questão foi cancelado depois da elaboração de um boletim de ocorrência e substituído por outro documento. Ela diz o seguinte, abre aspas, o passaporte que consta nesse registro é exatamente o que foi perdido quase 2 anos antes da suposta viagem. O nome está incorreto, com E ao invés de I, e o visto é de classe A2 quando Felipe tem visto G. Fecha aspas. Martins foi preso com base em um travel history ilegal, segundo a defesa, utilizado como prova de que ele teria saído do Brasil em dezembro de 2022 e não retornado. Na data alegada pela Polícia Federal, ele estava em viagem a Curitiba e não aos Estados Unidos, conforme documentos da companhia aérea utilizada. Vamos assistir agora o vídeo do advogado Jeffrey Chiquini sobre o assunto. Eu não sei por onde começar, o que eu vou falar para vocês é inacreditável. Logo hoje, uma bomba, estamos ainda tentando entender o que aconteceu. Para nós era um assunto superado, era um assunto resolvido. A entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos era um assunto solucionado já para a defesa, está com uma investigação avançada, porém, por trás desse caso da trama golpista tem algo muito maior do que nós. Existe algo por trás desse caso que é muito maior do que podemos imaginar. Eu já não sei mais, Paula, Ana, ouvintes maravilhosos da Oeste, eu já não sei mais contra quem realmente estamos lutando. Hoje, exatamente hoje, colocaram no sistema de imigração americano novamente um documento falso de ingresso de Felipe Martins nos Estados Unidos. É exatamente isso. Houve nova fraude no sistema migratório americano. Nova fraude. Inseriram no sistema migratório americano, você pode consultar, é público, o I-94, inseriram uma entrada, de novo, falsa de Felipe Martins nos Estados Unidos, com um passaporte que está cancelado desde 2021, temos boletim de ocorrência desse passaporte, com o nome, de novo, Felipe com FE. O que está acontecendo? Por que hoje? Quem? Estamos tentando entender, fomos alertados disso por autoridades americanas. A gente não sabe realmente, Paulo. A gente não sabe o que está acontecendo nesse caso da trama golpista. O que está acontecendo com o nosso país? Por que estão fazendo tanta maldade com Felipe Martins? As próprias autoridades nos informaram, vejam isso, registrem. Ou seja, não sabemos o que está acontecendo, inclusive nos Estados Unidos, quem está interferindo, o que querem com o Bolsonaro. Por que pediram 48 anos de prisão para o Bolsonaro? Gritantemente inocente, 400 pessoas, 500, presas como golpistas. O que aconteceu com o nosso país? O que está acontecendo? Por que essa sede para condenar esses inocentes? Eu conheço o processo da primeira página à última. São gritantemente inocentes, porém está havendo uma força que nunca houve contra o narcotráfico para condenar inocentes, Paulo. Nós estamos investigando, nós vamos chegar ao fim dessa investigação, nós vamos lutar até que tudo seja solucionado. Aí o Chiquini na Oeste ontem, eu acompanhei inclusive o Chiquini ao vivo conversando com os amigos da Oeste. Bogô, vamos lá. É um caminho sem volta para a turma que começou essa história de colocar o nome do Felipe Martins, de tentar colocar o Felipe Martins como mais um delator, essa turma que se deu mal. E entendo que a perseguição continua justamente porque, ao contrário do traidor Mauro Cid, o Felipe Martins não roeu a corda. 6 meses em cana, 10 dias numa solitária,
continua preso em sua casa em Ponta Grossa, no Paraná, não pode ver a filha em função da situação em que se encontra, e o cara não rói a corda. Esse garoto merece nosso mais absoluto respeito, Felipe Martins. Chama de garoto porque é mais novo, né? Claro. Mas merece o nosso mais absoluto respeito, hein? Porque o que ele decidiu fazer, segurando todas as broncas, porque disse não tem o que eu delatar contra o presidente Bolsonaro. Nós não podemos nos esquecer disso, hein? Felipe Martins tem um lugar na história, Borgo. Só que o que eles decidiram fazer também não tem volta. Não tem volta. Só que Marcos Duval aqui hoje pela manhã, senador Marcos Duval disse, Pitório, em primeira mão para vocês, o funcionário da migração americana, que tem cidadania brasileira e cidadania americana, é parente de sangue de um assessor do Moraes. Quem disse não fui eu, quem disse foi o senador Marcos Duval. Ou seja, eles entraram por um caminho que o fim é um abismo, Borgo. Pitório, vamos lá. O que eu vou dizer aqui vai ter aí uma aparência de teoria da conspiração, mas as teorias de conspiração estão se comprovando ultimamente, tanto é que o Barroso, ele, saiu da boca dele, ninguém disse, ele pediu ajuda do Departamento de Estado americano em relação às eleições do Brasil, tá? Nós tivemos aqui o diretor da CIA interferindo, né? CIA, a principal agência de inteligência dos Estados Unidos, interferindo aqui na soberania brasileira. Isso sim, uma interferência da soberania, fazendo ali uma tentativa de coação ao presidente Jair Bolsonaro. Pitório, hoje de manhã eu vi aqui uma publicação do Mike Pence, tá? Um ex-executivo, um ex-funcionário do Departamento de Estado americano, que tem feito várias denúncias nas redes sociais, e aqui ele traz uma ligação da CIA, Pitório, admitindo o cultivo de, como é que eu posso falar? É uma droga, um entorpecente pesado, que se falar o nome, o algoritmo, a censura caça. Então, é uma droga né? Enfim, uma droga muito pesada que não pode falar o nome por causa da censura. Mas o Mike Pence, ele denuncia que possível envolvimento da CIA com atividades que poderiam colocar a agência em situação embaraçosa. Tá? E imagina a CIA, a agência dos Estados Unidos, envolvida no tráfico de drogas para os Estados Unidos. Está aqui na página do Mike Pence no Twitter, com documentos. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma agência que possa estar ligada com tráfico de drogas em outro país para tráfico dentro do próprio Estados Unidos, qual que é o limite dessa agência? Onde eu quero chegar? Essa agência, o diretor dela acabou durante o mandato do presidente do Brasil, não, Bolsonaro, vindo para cá e dando um conselho, né, para o presidente Bolsonaro respeitar o resultado das eleições. Então imagina, a mesma agência que tem envolvimento em outro continente, na China no caso, com plantação de drogas pesadas, para o seu próprio país, acaba de uma forma suspeita, né, interferindo nas eleições, isso sim, interferindo na soberania. Mais à frente, onde é que eu quero chegar? Essa segurança, essa sensação de impunidade do Alexandre de Moraes é muito forte. De duas, uma. Ou ele está completamente fora do normal, sem capacidade de entender o caráter ilícito dos atos que ele tem praticado, com as suas faculdades mentais completamente ali fora do comum. Lembra quando ele falou que aquele tom, tem muita gente para prender e muita multa para aplicar, e aí mostra aquela cara, sabe, de sádico, de sarcasmo. Uhum. Então, ou esse homem ele está completamente fora das suas capacidades mentais, ou a sensação de impunidade chegou muito longe. E por que chegaria muito longe? Porque ninguém acreditava que o Trump iria ganhar as eleições e fazer o que ele está fazendo. Com o Rubio, com o Kash Patel no FBI, com o Kennedy na saúde, enfim, tudo que ele está fazendo é uma nova ordem mundial, está colocando ordem no mundo. E esse pessoal tinha uma sensação de impunidade muito grande. Por quê? Porque eles imaginavam ali o mecanismo, né? Eles imaginavam que o Trump não ganharia a eleição, que seria a Kamala e a continuação de toda essa impunidade que foi gerada no mundo. Tentaram matar o Trump,
E mesmo assim, se o Trump ganhasse, que não chegaria nesse ponto. Já tem declarações aí de ministro do Supremo nesse sentido. Então eles estão acordando agora, a ficha está caindo, que o mundo mudou. Como diz, nos Estados Unidos é normal eles falarem isso, tem um novo xerife. Tá? E realmente tem um novo xerife. Então eles estão tentando agora, não tem como recuar, porque recuar é cadeia. Recuar é cumprimento da lei e eles vão pagar o preço por isso. Então agora, confirmando mesmo essa informação da doutora Ludmila, o Alexandre de Moraes mandando um representante, será que ele acha que ainda é aquele mundo do Biden? Aquele mundo da USAID? Não tem mais. A USAID, 3 funcionários lá se declararam culpados e vão delatar. O funcionário da imigração lá dos Estados Unidos já confessou que é culpado e vai delatar. E agora o Marcos Duval traz que tem parentesco com o assessor do ministro Alexandre de Moraes. Mas aonde que é assustador isso, Pitoli? Porque há, sim, ranger de dentes no mecanismo. E nos Estados Unidos não é diferente. Há uma conspiração lá dentro para tentar derrubar o Trump para se impor contra a política do Donald Trump. E quando essa informação do Chiquini aparece que novamente entraram no sistema de imigração para fraudar o sistema e colocar o nome do Felipe Martins, eu vejo como o sistema com tentáculos dentro dos Estados Unidos, inclusive, atuando para enfrentar. Quer dizer, veja, como que a gente explica esse pessoal ainda estar enfrentando toda essa situação? Se tem gente nos Estados Unidos... Aparelhamento. Então, quer dizer, nos Estados Unidos ainda não está limpo. Tem tentáculos nos Estados Unidos lutando para enfrentar esse sistema.